Bom dia de salvação em Cristo Jesus, né? Quero compartilhar com os irmãos aqui a parábola, a minha meditação de hoje, né? Que o fogo no altar não pode parar, né? Tem que estar aceso. Nós precisamos tomar o nosso café matinal, que é a palavra do Senhor Jesus, né? Precisamos do nosso combustível para nós enfrentarmos o dia a dia, né? Eu não sei o que será daqui a pouco. Eu sei de agora, né, que eu estou neste momento. Então eu gostaria de compartilhar, porque eu quero dividir, né, aqui a palavra de Deus, simplesmente a Bíblia. Eu só falo da Bíblia, né? E muitas vezes eu tenho vivido algumas experiências, né, através da palavra de Deus. Todos nós temos vivido milagres, né? Jesus tem nos guardado, tem dado livramento. E hoje aqui a palavra que o Senhor me deu nesta manhã está em Lucas 15, a parábola da ovelha perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando, põe sobre os seus ombros, gostoso, assim está escrito aqui. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, né? Dentro dessa palavra aqui de Lucas 15 também a gente fala da dracma perdida, né? O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando, convoca as amigas vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Logo a seguir, no versículo 11, também é o filho pródigo, né? Que foi perdido. E diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a 2 cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dar-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Até aqui, né? Porque aqui a nossa meditação, aqui a parábola da ovelha perdida, esses três, a dracma e o filho pródigo, né? Foram coisas que foram perdidas, coisas preciosas que foram perdidas, né? Aqui na parábola da ovelha
perdida é o amor que o Senhor tem por cada um de nós, né? Que quando nos afastamos, nos perdemos, nos escorregamos por qualquer motivo ou por qualquer situação, muitas vezes as pessoas acham que Deus é culpado, né? E se afastam da presença de Deus. Então a igreja, né, se reúne, né, o grupo de oração, à procura daquela pessoa para orar, né, para interceder, para entender, para fazer retornar ao caminho do Senhor. E aqui essa parábola, né, tem aqui para nossa meditação, né, para ler agora a parábola dos perdidos, né, que representa uma defesa contra aqueles que se recusam a crer a graça de Deus era estendida a todos os pecadores, conforme Jesus ensinava. Os fariseus, eles defendiam o conceito de que Deus não se interessava pelos pecadores e de que a única maneira de agradá-los seria pela estrita obediência aos seus mandamentos. Esta parábola nos lembra de que, quando perdemos algo que é muito valioso, ficamos frustrados. E o nosso desejo é encontrar aquilo que se perdeu. Enquanto não alcançamos o bem perdido, ficamos ansiosos, inquietos, somente nos acalmamos quando, depois de dedicado esforço, conseguimos, enfim, recuperar o que nos era tão valioso. Nestas 3 parábolas, Jesus nos revela que Deus sente como nós, quando perde o bem que lhe é bem precioso. A ovelha perdida representa as pessoas que estão perdidas no mundo. Elas sabem que estão perdidas, mas não conhecem o caminho para o redil do bom pastor. Se não a buscamos, continuarão perdidas. As dracmas representam aquelas que estão perdidas dentro da própria igreja e nem se dão conta disso. Este deve ser diligentemente alcançado pelo amor, a dedicação daqueles que, apercebendo a sua situação, se preocupa em atraí-la para Cristo. O filho pródigo representa aqueles que voluntariamente se extraviam da casa do pai, estando de certa forma perdidos, embora conheçam o caminho de volta, se sentem indecisos e vacilantes quanto à possibilidade de seres aceitos, outra vez na família de Deus. A este cabemos recebê-los com festas, caso retornem ao lar. Todas as 3 parábolas salientam a tragédia da perda, a ansiedade pela busca e a alegria do encontro, mostrando como Deus se sente quando um perdido é encontrado e trazido para o seu regaço. Você, querido irmão, querida irmã, faz parte desta incansável busca divina, que Deus se alegre em acolhê-lo em seus braços de amor, né? Que nós ficamos, né, triste quando nós vemos um irmão que canta, né, que aqui fala-se da palavra, né, que já teve situações que eu presenciei, irmãos tão usados na palavra de Deus, tão ousado, né, na palavra do Senhor, né, foi ungido, uma voz ungida para louvar, para adorar, por qualquer situação tão simples, tão singular, eu não sei, muitas vezes coisas ocultas dentro de si mesmo, né? Desculpa. Eles não querem mais cantar, não querem mais ministrar a palavra, não querem mais orar, não querem ir mais para a consagração, não querem ir ao grupo de oração, não querem ir ao ensaio, né? Essas são as dracmas aqui representadas, né? Porque elas se encontram ali inserido no grupo, no meio, né? Mas por algum motivo se entristeceram, né? Eu já vivi uma situação assim semelhante, né? Mas que eu fui me envolvendo de uma forma tão grande assim na obra que eu tinha o desejo de falar as maravilhas de Deus, mas assim eu era tolhida, né, pela liderança de uma certa forma,
é assim, pelos olhares, né? Porque um olhar fala mais do que a própria palavra. E assim, eu me sentia ali julgada, né, de falar, e ao mesmo tempo que eu começava assim a falar, eu me trancava, né? Eu me parava, né? E não falava mais. E tinha irmãos que estavam bem próximos de mim, né? Que andavam, porque sempre tem alguém para andar lado a lado, né? E a gente sempre ouve um ao outro. E a irmã falava, né? Nossa, Deus te usa muito, Deus. Você tem uma palavra assim, Deus te usa. Eu estava precisando ouvir isso, assim, e eu até brincava, né? Falava assim, eu não sinto isso, não, eu não sinto Deus me usar, né? Eu falo, né? Aí não, você não tem noção, né, de que Deus te usa. E eu comecei a buscar cada vez mais o Senhor, né? Porque quando a gente está no deserto, né? O deserto é a escola do Senhor, é que nós buscamos o Senhor, né? E nessa busca nós temos um encontro, né? Um encontro sobrenatural com o Senhor. Que o Senhor abre o nosso entendimento, que Ele fala conosco através da palavra. E muitas vezes, né, nós nos entristecemos e nos fechamos como uma ostra, mas que está perdido dentro da casa do Pai, né? E o filho pródigo, eles, no meu entender, somos nós, os filhos rebeldes, aqueles que sabem que tem um dom, que tem um talento, que é chamado, né? Mas ele tem sede de experimentar as coisas. Quando não viveu aquelas coisas do mundo, ele tem sede de viver as coisas do mundo, né? Tem vontade de experimentar, porque em Coríntios, né, o apóstolo Paulo, ele fala, né, que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, nós que temos que usar, né, o Espírito Santo, né, nos despertar para nos dizer se é lícito, né? O meu pastor, certa vez, ele conta, né, que a filha, né, botou uma roupa, se arrumou toda bonita para ir para a igreja, né, e perguntou ao pai se estava bem, se estava adequado. O pai falou assim, minha filha, vá, olhe no espelho e pergunte ao Espírito Santo, né? Olhe no espelho, que o Espírito Santo vai te falar se você está adequada ou não. Então, ela já voltou com outros trajes, com outras roupas, porque o Espírito Santo falou, isso não é uma roupa adequada, né? Para você estar E muitas vezes nós queremos, né, imitar o mundo, né? Queremos viver a moda do mundo, queremos falar como o mundo. E ultimamente, né, tem um tal de nada a ver, tem entrado nas igrejas, né, e tem assolado muitos jovens, né, tem se perdido com esse nada a ver, não é verdade? Então, nada a ver o adversário, né, dizendo que tudo pode, que tudo é lícito, né? Deus não proíbe, não. É o Espírito Santo que convence o homem do erro e do pecado. Antes de eu me converter, eu tenho uma estatura pequena, tenho 1,50 m, não era gorda, né? Tinha um corpinho mais ou menos, né? Eu usava mini saia, eu me sentia assim, o máximo, né? Uma coroa de 50 anos, né, parecendo uma garotinha, né, e eu me sentia o máximo, mas quando eu fui para a igreja, que eu tive uma conversão, que eu aceitei Jesus, né, eu me transformei, aquela roupa, eu ia com a roupa que eu tinha, né, mas aquilo começou a me incomodar, sabe, aquilo me incomodava, era a roupa que eu me sentia bem no mundo, tranquilamente, né? Ia trabalhar e tudo, né? Sair para me sentia tranquilamente, aquilo não me incomodava. Mas a partir do momento que eu tive a comunhão com Deus, né? Tive o encontro, aceitei que Ele me chamou, né? Me chamou e eu, né, aceitei. Ele escreveu meu nome no livro da vida. Ninguém falou para mim que a minha roupa era inadequada.
Ninguém disse que aquilo não era uma roupa de uma mulher de Deus, né? Uma senhora, né? 50 anos. Mas o Espírito Santo, assim, aquilo foi me incomodando, né? Eu coloquei uma rendinha na barra da saia, nas roupas que eu gostava. Mas mesmo assim, aquilo começou a me incomodar. Então eu comecei, né, ir mudando as minhas vestes, né? Procurando uma roupa mais adequada, porque é o Espírito Santo que nos atrai. É Ele que nos convence, né? Então, quando nós estamos, o filho pródigo, ele mesmo por si próprio, né? Ele viu que estava errado, né? E ele retornou à casa do pai, porque na casa do pai ele tinha fartura. Na casa ele não era empregado, ele era filho, né? E ele retornou pedindo ao pai que o recebesse como um empregado, como um jornaleiro. E assim, né, o pai o pai recebeu o filho, né, deu túnica nova, recebeu com honra, né, fez festa, porque assim, né, quando uma alma retorna à casa do pai, quando aquele que está perdido se encontra, aquele que nós abraçamos, nós fazemos festa, né? Nós vamos à sua casa, fazemos um culto, né, de gratidão a Deus, abraçamos, né? Temos boas palavras, louvamos, porque o Senhor nos chama como sal. O sal é para temperar. Se ele se torna, né, salgado, fica insípido, não serve para nada. E assim somos nós. Nós temos que ser temperados, né? Mas isso nós não estamos livres de que aconteça conosco, né? Porque a palavra de Deus diz, aquele que está de pé, né? E firme-se para que não caia, né? Para não escorregar, para se manter no caminho. Na minha oração eu sempre falo, Senhor, que eu prossiga, né? Olhando para o alvo, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu falo isso para mim, na minha oração, porque eu quero permanecer, né? Eu não quero me desviar. E mesmo se eu desviar, eu falo também, Jesus, não permita que eu fique perdida, né? Que o Senhor me busque, que o Senhor me encontre, que o Senhor estenda suas mãos de misericórdia, porque não tem nada melhor do que estar na presença do Pai. A alegria de estar na presença do Pai. Agora nós estamos passando, né, por um momento que nós temos que orar mais, né, consagrar a nossa vida ao Senhor, né, interceder pela nossa nação, né, pelas autoridades, né, porque, como diz a palavra, se o governo é justo, né, o povo se alegra, né, e o povo está dividido, né, e nós que somos do bem, dos bons costumes, da moralidade, não é porque nós somos crentes, não, porque nós temos uma base, que é a família, né? E nós prezamos pela família, porque família é projeto de Deus. Então, por isso que a gente está lutando, orando, né? Intercedendo, né? Para que Deus venha prevalecer. Mas está escrito na Bíblia que nos últimos tempos aconteceriam coisas e a vinda de Jesus está próxima. Então tem acontecido, muitas vezes é permissão do Senhor, mas a nossa obrigação é continuar orando e perseverando. Nós não temos que trazer desânimo, mesmo que a gente veja que está ruim, né? A pessoa está ali no leito de morte, a gente vai orar para Deus fazer a vontade dele. A gente não sabe se a vontade de Deus é ressuscitar, trazer a vida, é curar, ou se é Deus recolher. Então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável, não causa dano. Não é verdade? Amém? Que os irmãos, né, possam meditar, né? Está em Lucas 15 essa palavra, né? E eu não li aqui o filho pródigo, né? Só li uma parte, mas que vocês possam ler, né? Consulte a Bíblia, né? Não fique só assim nas minhas palavras, né? Naquilo que eu falo. Eu falo ali dentro dessa palavra, geralmente eu tenho vivido uma experiência com Deus, né? E assim eu
quero compartilhar para que os irmãos venham sentir o gozo, a alegria, porque eu não nasci num lar cristão. Eu vivi as coisas do mundo, as emoções do mundo, não gostava de baile, dessas coisas assim, né? Mas eu fui namoradeira, entendeu? E depois que eu aceitei Jesus, né? Eu me converti, eu pedi ao Senhor um casamento abençoado, né? Pedi uma pessoa de Deus que pudesse estar compartilhando a palavra comigo, que pudéssemos estar orando, que nós pudéssemos, né? Quando Paulo fala que quando o casal vai jejuar, que um compartilhe com o outro para que não fique em falta, né? Assim, né? Seguir os princípios da palavra de Deus, porque para que tudo vá bem. Amém? Um bom dia. Jesus abençoe a cada um.